Olá, turma do nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos e alunas? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o final de semana, né? Para descansar. E agora nós vamos iniciar mais uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Então, hoje, em plena segunda-feira, nós temos aula de língua portuguesa, é isso mesmo. E na aula de hoje nós vamos corrigir a atividade que é sobre a Constituição Federal de 1988, e na aula anterior vocês já aprenderam como que é feita as leis, como eles usam, né, o inciso, artigo, parágrafo. Então, agora nós vamos corrigir a atividade. Então, vamos lá, com muita alegria, a professora Lugênia vai compartilhar aqui a tela do computador com a atividade, e nós vamos corrigir agora, tá bom? Vou maximizar aqui a tela para ficar um pouquinho maior. Então, vamos lá. A nossa atividade, que é sobre a Constituição, República Federativa do Brasil, sobre a Constituição Federal de 1988. Então, vamos lá. Na questão número 1, está o seguinte, está escrito assim: a Constituição Federal de 1988, vigente até hoje, assegurou a eleição direta para presidente, uma das reivindicações desse movimento. O que você conhece sobre a Constituição? Então, essa pergunta, ela é pessoal, é o que você conhece sobre a Constituição. Então, a Constituição de 1988 é a atual Carta Magna do Brasil, e ela serve de parâmetro para as demais legislações vigentes no país. E ela foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Então, a Constituição Federal ela é de suma importância, porque nela está inserido vários direitos que nós, cidadãos, nós temos. Direito à saúde, à educação, nós temos vários direitos que estão inseridos na Constituição Federal de 1988. Na questão número 2, está escrito o seguinte: que tipo de linguagem é utilizada na Constituição Federal Brasileira? A escrita, ela, principalmente na Constituição Federal, ela é uma escrita de linguagem formal. O que que significa isso? É uma linguagem coesa, respeitando todos os verbos, é uma linguagem formal, é aquela que é específica, né, para textos jurídicos, é uma linguagem formal genérica. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando eu falo de linguagem informal, que é aquela linguagem coloquial, é a linguagem falada, é a que nós usamos no dia a dia, é aquela linguagem que nós usamos no cotidiano, ao falar uns com os outros. Por exemplo, se eu estiver conversando com alguém, eu estou falando usando a linguagem informal. Agora, o tipo de linguagem utilizado na Constituição Federal brasileira é uma linguagem específica, é a linguagem formal, respeitando toda a gramática, né, das orações, é uma linguagem completa, né, usando todos os verbos, né, a colocação verbal, colocação dos pronomes pessoais, dos verbos. Então, é um escrito de linguagem formal. Na questão número 3, como se estrutura o texto da Constituição Federal Brasileira? Que o conteúdo ele está organizado de forma temática. Então, na aula passada nós falamos, né, sobre os títulos, os capítulos, as seções, e são seguidos nos números romanos. Eles usam as 7 letras que foram escolhidas, as 7 letras que estão inseridas, que são os números romanos, que é a letra I, né, letra I, letra V, letra X, letras, e assim por diante, né? Então, usam as letras romanas, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Usam os seguintes divisores, que foi o que eu falei na aula anterior, que é o artigo,
que é uma abreviação, usam art, né? A-R-T e o ponto, mas é o artigo, o parágrafo, o inciso, a linha e o item. Na questão número 4, leia o trecho, conhecida como Constituição Cidadã. A Constituição da República Federativa do Brasil restabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar no Brasil. Realize uma pesquisa e conceitue. Então, essa atividade era para você fazer uma pesquisa na internet, em jornais, revistas, no Google. Então, você teria que fazer uma pesquisa do significado de cidadania e de democracia. Cidadania, né, é uma condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política, estado de cidadão, de quem é membro de um estado, exercício dos direitos e deveres inerentes às responsabilidades de um cidadão. Votar é um ato de cidadania, por extensão, característica de um cidadão ou de quem recebeu o título de cidadão, possuindo todos os direitos e deveres garantidos pelo Estado, cidadania portuguesa. Então, a cidadania é isso, né? É os direitos, os deveres que você tem perante a sociedade como cidadão. Então, está inserido na Constituição Federal de 1988 os seus direitos, direito à saúde, educação, moradia, direitos que você tem e também os deveres que você tem que exercer, né, perante a sociedade. Democracia, governo em que o poder é exercido pelo povo, sistema governamental e político, em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. O Brasil é uma democracia, regime que se baseia na ideia de liberdade e de soberania popular, regime em que não existem desigualdades e ou privilégios de classes. A democracia, em oposição à ditadura, permite que os cidadãos se expressem livremente, nação ou país cujos preceitos se baseiam no sistema democrático. Então, democracia é isso, você ter direitos a um sistema democrático, você poder escolher alguém, um governante para o seu país, você ter direito à escolha do seu voto, né, ao seu voto secreto, né? Anteriormente, vocês já devem ter estudado em história, né, que antigamente, há muitos anos atrás, o cidadão ele não tinha direito, ele não era cidadão, porque ele não tinha direito de escolher o seu governo, o seu próprio governo, não tinha direito de escolher quem que iria ficar à frente da sua cidade, do seu estado. Então, a partir daí, com a democracia, o cidadão ele ganhou, né, liberdade de expressão, liberdade para a escolha do seu voto, a escolha do seu representante. Número 5, leia o texto a seguir para responder as atividades 5 a 8. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Questão número 5. A partir da leitura do artigo, que direito você entende que está expresso ali? Que palavras mostram isso a você? Então, com a leitura do trecho, né, esse texto ele trata dos direitos, não só dos direitos, mas como os deveres individuais de cada cidadão, né? E quando eu falo individuais, eu estou falando também de coletivos. Nós temos direitos individuais, temos os deveres que nós devemos exercer perante a sociedade e, como um todo, todos os indivíduos são representados coletivamente em seus respectivos direitos e deveres. Questão número 6. Essa é a lei em vigor em nosso país atualmente. Na sua opinião, o direito expresso neste artigo está sendo garantido? Por quê? Essa questão ela é pessoal, né? Eu coloquei aqui, se vocês quiserem colocar aí para vocês na atividade. Então, para mim, nesse artigo, fala sobre a violação dos direitos à vida, à liberdade e à segurança. Os problemas sociais relativos à violência e segurança são gravíssimos no país. E nós podemos observar que inúmeras vidas têm sido ceifadas, né, precocemente privadas desses direitos, né, devido a muita violência. São inúmeros problemas que nós enfrentamos, né, no nosso país. E muitas pessoas, muitas mortes, muitas pessoas estão morrendo de forma precoce, né? Na questão número 7, essa daqui fala o seguinte, em inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É correto afirmar que há o uso de pronomes. Quais são os pronomes? A gente pode observar que ocorre o uso de pronomes indefinidos, isso mesmo. O que são pronomes? São palavras que indicam generalidade, isso mesmo, de forma a poder compreender o caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis. Isso mesmo, é a letra A. Nós também vamos aprender nessa aula, vamos começar a aprender e revisar um pouquinho o que são pronomes. Após terminar a correção, nós vamos começar o conteúdo dos pronomes, que tem vários, né? E nós vamos classificá-los e vocês irão revisar um pouquinho sobre os pronomes. Pronomes pessoais, possessivos, relativos, de tratamento. Então, vocês irão fazer uma revisão desse conteúdo, relembrar. E nós teremos uma atividade também que corresponde a esse conteúdo de pronomes. Mas antes disso, vamos corrigir a questão número 7 e vocês vão marcar a letra A. A letra B não é, certo? Nem a letra C, nem a letra D. Vocês vão marcar a letrinha A. Questão número 8, em inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quinto, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Vocês concordam com a lei quando diz que é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato? Por quê? Relacione o anonimato a fake news em sua resposta. O anonimato agrava muito mais a fake news. A lei é clara. Nós sabemos que a lei é clara, ela é verídica, só que nós sabemos que existem alguns fatores envolvendo a fake news. Nós sabemos que o fake news é algo que nós
não podemos confiar, são notícias falsas que muitas vezes são jogadas na rede, são notícias que muitas vezes não têm a fonte, não é de uma fonte confiável, e nós não devemos acreditar em fake news. Buscar sempre estar pesquisando e verificando a fonte, né, de determinadas notícias, situações. Então, o anonimato agrava muito a fake news, a lei é clara desde que haja a identificação. É autorizada quando manifestação de pensamento. Muitos, ao manifestarem a sua opinião, ferem o outro e divulgam notícias sem identificar a veracidade delas. Consequentemente, ferem os direitos do outro. Então, relacionando com a lei, com a Constituição Federal de 1988, como ela garante a segurança, a proteção. Então, quando alguém divulga algo relacionado a determinada pessoa e não expõe, ou seja, a notícia ou o fato, ele é publicado de forma anônima, ou seja, isso acaba agravando a fake news, porque as pessoas não sabem se realmente o fato, o texto, a atividade, o acontecimento, ele é real. Então, não dá para poder identificar a veracidade, se realmente é verdade, certo? Na questão número 9. Então, vamos lá na questão número 9. Sobre a Constituição Federal Brasileira vigente, é incorreto afirmar. Nós sabemos aí que é a letra B, né? Ela foi promulgada dia 5 de outubro de 1988, durante o governo do presidente Getúlio Vargas. Mesmo que na letra A está escrito aqui, ó, é a atual Carta Magna do Brasil, que serve de parâmetro para as demais leis vigentes do país, nós sabemos que é a letra A. Como nós sabemos aqui na questão número 9, foi falado que para vocês descobrirem a questão que é incorreta, quando eu falo de incorreta, é aquela questão que é errada, ou seja, é aquela que não é verdade. Então, na letra A, nós sabemos que a Constituição brasileira vigente, ou seja, a Constituição Federal de 1988, é a atual Carta Magna. No próprio texto que vocês estão com ele, antes da atividade, vocês podem fazer a leitura que está lá, que é a atual Carta Magna, que serve de parâmetro para as demais legislações vigentes no país. Ou seja, as demais legislações usam como base, usam como parâmetro a Carta Magna do Brasil, ou seja, a Constituição Federal de 1988. Na letra C, ela restabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar? Verdade. Então, não é. Letra D, está dividida em 9 títulos, que abarcam 250 artigos, que, por sua vez, carregam todas as normas essenciais como direitos fundamentais? Verdade. Então, a única alternativa que é incorreta, que não é verdadeira, né, é a letrinha B, certo? Ou seja, ela não foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, certo? Na questão número 10, então vamos para a questão número 10. Tratando-se dos divisores da lei, relacione a primeira coluna à segunda. Muito fácil. Lá no texto que vocês receberam sobre as informações sobre a Constituição Federal de 1988, vocês puderam observar que a professora Lugênia colocou lá para que serve o artigo, para que serve o parágrafo, o inciso, a linha e o item. Então, era para vocês relacionarem, na questão número 10, relacionar cada uma dessas, né, desses passos, ou seja, desses divisores, vocês iriam associar. Para que serve o artigo? O artigo é o quê? São simbolizados pela expressão arte e são a unidade básica de uma lei. Se vocês acertaram, façam um Czinho de certo aí, bem pequenininho. O que é um parágrafo? Parágrafo é o quê?
É o desdobramento de um artigo e é representado pelo símbolo quando tiver mais de um, ou então parágrafo único, se for somente um. O que é o inciso? O que é o inciso? Os incisos são desdobramentos dos artigos e dos parágrafos e são simbolizados por algarismos romanos, como X, que é o número 10, né, que representa o número 10, o inciso 10. O que é a linha? O que é? São desdobramentos dos incisos e são representadas por letras maiúsculas, por exemplo. Aqui quer dizer a linha A. E por último, nós temos o item. Os itens são os desdobramentos das alíneas representados por números arábicos, ou seja, números indo-arábicos, os números que nós usamos nos dias de hoje, atualmente, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, infinitamente. Ou seja, números arábicos, como o número 1, que quer dizer item 1. Se for o número 2, item 2. Se for o 3, item 3. E assim, né, sucessivamente. Vamos à questão número 11. Vamos lá. Vamos praticar. Essa questão número 11, ela é pessoal. Eu coloquei algumas sugestões aqui, então vamos fazer a leitura novamente. Escreva em seu caderno a frase: é meu direito? Vocês vão pensar. Qual que é o seu direito? O que vocês têm de direito? De acordo com a Constituição Federal de 1988, de acordo com o inciso? Qual que é o seu direito? Você vai completar a frase, isso mesmo. É meu direito de ter o quê? De fazer o quê? E complete-a. Escreva livremente. Quando eu falo livremente, é a sua opinião. Você vai escrever o que realmente você acha que é o seu direito. Quais são os seus direitos? Segundo o artigo que leu da Constituição Federal, você vai usar as suas próprias palavras, livremente, sem ter medo de escrever qual que é o seu direito. E, posteriormente, você vai fazer uma reflexão sobre esses direitos. Eles estão sendo respeitados? Vocês acham que todos os direitos que estão inseridos na Constituição estão sendo respeitados? Por que que eles estão sendo ou não? Se você colocar que não está sendo respeitados, você vai ter que fazer uma justificativa. Por que que eles não estão sendo respeitados? E se estão? Vocês vão colocar aí, se estão sendo respeitados. Por que que eles estão sendo respeitados? Né? Qual é o indício que tudo que está ali está sendo executado, está sendo respeitado? Então, escreva quais são os seus direitos, segundo o artigo que você leu da Constituição Federal. Reflita sobre eles, comente se estão sendo respeitados e por quê. Na letra B, vocês vão produzir um texto sobre o título, né? Sobre o tema aí. Seus deveres como cidadão brasileiro, né? Sobre o tema. Seus deveres como cidadão brasileiro. E aí vocês vão criar um título, porque esse daí é o tema. Aí, dentro do tema, vocês vão colocar o título e vão escrever um texto, fazendo uma pesquisa, pode ser na internet, no Google, material impresso, jornais, revistas, e depois vocês vão anotar tudo o que vocês descobriram. Quero que vocês usem as próprias palavras, escrevam com suas próprias palavras, façam uma análise, façam uma reflexão, fale sobre os direitos, sobre os deveres que estão inseridos na Constituição Federal de 1988. Esses deveres estão sendo cumpridos pelos indivíduos, pelo ser humano? Por quê? Vocês vão colocar se os deveres estão sendo cumpridos pelo indivíduo perante a sociedade, né, como cidadão, e vocês irão explicar por quê. Se vocês colocarem que o indivíduo, o ser humano perante a sociedade, o cidadão não está respeitando os deveres, vocês deverão explicar por quê. Quais as atitudes que o indivíduo está tendo perante a sociedade que não está respeitando os deveres que estão inseridos na Constituição. Ou então, se estão cumprindo. De que forma que eles estão cumprindo? Então, vocês vão indagar, vocês vão questionar, fazer uma pesquisa, vão ter embasamento, escrever um texto conciso,
dê um show nessa atividade, porque essa questão dessa atividade, questão número 11, ela é pessoal. Então, você deve fazer uma pesquisa, você deve fazer uma análise. Então, eu acredito no potencial de cada um de vocês. Depois que vocês fizerem a correção, com muita organização, eu peço que, por gentileza, vocês façam as margens no caderno, certo? As margens no caderno, façam o cabeçalho completo. E agora a professora Eugênia vai explicar um pouquinho sobre os pronomes. Isso mesmo. Nessa aula de hoje, eu vou falar só sobre a definição, e na outra aula nós vamos começar falando separadamente como os pronomes são classificados. Então, a primeira coisa que vocês devem anotar no caderno de vocês é que os pronomes, como que eu posso dizer? São palavras que acompanham os substantivos, ou seja, podem até substituí-los. Como assim, professora? Substituir. Ou seja, o pronome ele vai substituir aquele substantivo, seja de forma direta ou de forma indireta também. Ou seja, retomá-los ou pode referir a eles. Alguns exemplos dos tipos de pronome que nós temos, que nós vamos aprender durante essas aulas, são os pronomes pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os interrogativos, relativos e também veremos sobre os pronomes indefinidos. Então, nós vamos começar aqui recapitulando que os pronomes, né, são palavras que servem para substituir um nome. O nome é o quê? Um substantivo, isso mesmo. Eu coloquei o primeiro exemplo aqui, ó. Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Vocês podem perceber que o pronome, ele serve para substituir o nome, ou seja, para substituir o substantivo. Então, aqui, ó, o pronome ela está substituindo o substantivo, ou seja, o nome Maria, o substantivo. Então, Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Então, para não ter que repetir, não ficar repetitivo, o que acontece? A frase fica com coesão, fica mais organizada. Então, Maria é o quê? Ela, Maria é uma mulher, ou seja, o gênero ela. Maria foi ao parque cedo. Então, o que Maria fez? Ela estava bem disposta. Então, ela, Maria, ela se refere a Maria. Maria se refere a ela, certo? Então, recapitulando, que pronomes são palavras que substituem o substantivo, ou seja, o nome. Isso mesmo. Nós já falamos, então nós vamos aprender um pouco durante essa semana sobre os pronomes. Eles são classificados em pessoais, certo? Pessoais tanto do caso reto como o caso oblíquo, certo? Nós temos os relativos, os possessivos, os demonstrativos, indefinidos, interrogativos, pessoais, de tratamento e reflexivo, certo? Agora, nós vamos começar, na aula de hoje, falando sobre os pronomes pessoais. Antes disso, vamos ver um pouco das funções. Pronomes substantivos e adjetivos. Além de suas classificações, os pronomes substituem duas funções específicas. Para cada função, há um nome. Por exemplo, o pronome substantivo é aquele que é usado somente para substituir um substantivo, que foi o que eu mostrei no exemplo anterior. Ele só é usado para substituir, né? Para não ter que ficar repetitiva a frase. Se eu falar assim, João é um menino muito inteligente. João foi para a escola. Em vez de falar João duas vezes, João é um menino muito inteligente. E ele foi estudar na escola. Então, ele substituiu João. Pronome adjetivo serve para modificar ou alterar um substantivo. Por exemplo, minha casa está limpa. Esta ação foi ótima. Certo? Então,
como se diz, trocou totalmente a ação. Minha casa está limpa. Então, esta ação foi ótima. É um pronome adjetivo, aquele que é um pronome que dá qualidade. Nós vamos começar falando sobre os pronomes pessoais e na próxima aula nós veremos os outros pronomes. Vamos lá, os pronomes pessoais, né? Vamos lá, vamos começar falando sobre os pronomes. Muitas vezes eu sei que vocês têm muitas dificuldades, né, de como usar os pronomes. Então, pessoal, primeiramente vamos relembrar, né, sobre o conceito de pronome. Já falei para vocês o que é, vamos falar mais uma vez para vocês memorizarem. Essa palavra, se vocês separar o pró e o nome, fica pronome. E se dividir, significa pró, em função do nome. Ou seja, é uma função do substantivo. Ou seja, o pronome, ele vai substituir o substantivo, ou seja, o nome. Então, o pronome é uma palavra que está em função do substantivo. Então, o que a gente pode falar? Né, que ao substituí-lo, né, o pronome pode substituir tanto direto, de forma direta, ou indiretamente. Então, o pronome pode substituir o substantivo, ele pode retomar ou referir ao substantivo. Como assim, professora? No contexto de uma oração ou no contexto de um texto. Então, o pronome pode substituir o substantivo, né? Ele pode retomar ou pode referir ao nome ou ao substantivo, certo? Então, os pronomes pessoais são aqueles que se referem especificamente aos seres. Por exemplo, aqui, ó. Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Então, olha aqui. Primeiro pronome pessoal, para não ter que repetir Ricardo 2 vezes. Ricardo se refere a ele. Então, quem que eu estou me referindo quando eu falo de ele? A Ricardo. Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Agora, os professores nos orientaram corretamente. Olha, os professores nos orientaram corretamente. Nos se refere a quem? Certo? Então, são divididos em pessoais, do caso reto, e do caso oblíquo. Substituem os nomes e indicam as pessoas do discurso da fala, certo? Vamos ao outro aqui. Esses são alguns exemplos dos pronomes pessoais retos, certo? São os pronomes que substituem os nomes, seres, em uma frase. Executam uma ação. Então, vocês puderam observar que nós sabemos que existem 2 tipos de pronomes, né? Os retos e do caso oblíquo. Nós vamos conceituar primeiro o pronome de caso reto, ou seja, que é aquele pronome que tem a função de sujeito. Como assim, professora? Ele pode ter a função de sujeito na minha oração, na mesma oração, né? Que é o mesmo que substituir o sujeito diretamente. Certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim sucinto para vocês. Clara amou o Tiago. Ela amou muito. Então, o que vocês podem observar aqui, ó, Clara, ela se refere a Clara. Clara é ela, certo? Outro exemplo. Pedro foi à padaria comprar 25 pães. Ele voltou com apenas 10. Vocês perceberam que o pronome ele está substituindo diretamente a palavra Pedro. Pedro é o quê? Sujeito, ou seja, o substantivo. Então, o pronome tem essa função de substituir o substantivo, ou seja, o sujeito, ou seja, o nome. Isso mesmo. Então, o que a gente pode observar aí, né, que ele é um pronome de pessoal do caso reto. Outro detalhe muito importante, pessoal, é que os pronomes do caso reto determinam as pessoas, né, como as pessoas verbais. Por exemplo, eu coloquei aqui na tabela para vocês verem, ó.
nós temos os pronomes pessoais retos de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. E nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, aqui os pronomes pessoais retos é eu, tu, ele, que são os pronomes, né, de primeira, segunda e terceira pessoa do singular do caso reto. E nós temos aqui na segunda coluna os pronomes, né, de primeira, segunda, terceira pessoa do plural do caso reto, que é nós, aqui ó, nós, deixa eu circular para vocês, nós, vós e eles. Então, nesta aula, vocês puderam ver um pouquinho, né, o que é pronomes e um pouquinho sobre os pronomes pessoais, tá, pessoal? E na próxima aula, nós vamos revisar o que é pronome e nós, né, vocês verão também, vocês aprenderão, vão revisar um pouquinho sobre os pronomes do caso oblíquo e pronomes de tratamento, relativos. Então, o restante dos pronomes nós vamos ver na próxima aula, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante essa aula, que vocês tenham entendido um pouquinho, tenham corrigido a atividade com muito carinho e tenham aprendido um pouquinho sobre pronomes, né? Revisar um pouquinho, porque vocês já estudaram, então vocês estão revisando, porque é necessário, nós devemos sempre estudar para nunca esquecer, para memorizar. Quero pedir também aos alunos que ainda não enviaram a atividade para a professora Lugênia, eu quero lembrar para vocês que essas atividades que vocês estão enviando via WhatsApp para mim são atividades que eu olho uma por uma e cada atividade tem a sua respectiva nota. Então, é de suma, extrema importância que você me envie as fotos como comprovação que você fez a sua atividade para garantir a sua nota de participação. Tá bom? E quero agradecer aqueles alunos que estão se empenhando, aqueles alunos que estão me mandando foto, estudando, professora fazendo vídeo, postando, mostrando todo o trabalho que vocês estão tendo. Eu quero dizer para vocês que, através de toda a dedicação, todo esforço, vocês alcançarão todos os seus sonhos e objetivos e vão honrar a sua família, os seus responsáveis, alcançando esse sonho. Então, um beijo para vocês, meus amores, meus queridos alunos. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.